Olá, meu nome é Guilherme Ferreira da Silva e eu sou discente da Universidade Federal de Alfenas, do curso de mestrado em Engenharia Química. Meu grupo é formado por mim, Antônio Henrique Jimenez e Mariana Ferreira Martins Cardoso. E vamos apresentar o desafio 3 de termodinâmica clássica de fluidos, disciplina dada pelo professor doutor Rafael Firmani Perna. Alguns tópicos abordados durante o trabalho. Os conceitos e fundamentos sobre equilíbrio líquido-vapor, fugacidade, lei de Raoult, equação de Antônio modificada, equação de Peng-Robson, modelo Von Lahr de terceira ordem, temperatura e pressão reduzida e alguns objetivos específicos do trabalho. É a construção do diagrama da acetona e do tetracloreto de carbono, tanto para isotérmico quanto para isobárico. Vai ser apresentado a solução ideal e gás ideal, solução real e gás ideal e solução real e gás real. Gás ideal e solução ideal. Primeiramente, devemos considerar por que o uso de diagramas de fase. Eles são muito importantes na vida do engenheiro químico. Porém, a maior necessidade deles é para misturas. Como vemos na engenharia química, há uma grande quantidade de misturas e nem sempre é fácil demonstrar como elas vão interagir uma com a outra. Devido a isso, é necessário construir o diagrama de multicomponentes. Mas para construir o diagrama, é necessário relembrar alguns conceitos. Por exemplo, quando uma mistura está em equilíbrio, a fugacidade da fase vapor da mesma mistura vai ser igual à fugacidade na fase líquida. Ou seja, tanto a fugacidade da acetona na fase líquida quanto a fugacidade da acetona na fase vapor vai ser a mesma. E o mesmo vale para o tetracloreto de carbono. A partir disso, podemos mostrar a equação da fugacidade. Baseado nisso, podemos mostrar o coeficiente de fugacidade é igual em soluções gás ideal e solução ideal. Na fase, e partindo disso também, podemos considerar que a fugacidade na fase líquida é ideal devido às forças moleculares, o gama é igual a 1. O cálculo de φ. Para o cálculo de φ, podemos considerar aqui. Quando está tendendo a um gás ideal, a pressão de saturação vai ser igual a zero. E o coeficiente de fugacidade do componente acetona, o componente I, como é mostrado no caso, vai tender a 1. A partir disso, podemos mostrar a lei de Raoult, onde é mostrado a fração molar na fase vapor com a pressão é igual a fração molar da fase líquida vezes a pressão de saturação, dando sequência nisso. Somando a lei de Raoult para os dois componentes, é possível, como é mostrado aqui, YA mais YB é igual a 1. E desta forma, vamos colocar o P em evidência. Isolando a pressão, vamos ter a equação X de A, que é a fração molar na fase líquida, vezes a pressão de saturação é igual a X de B, que é a fração molar do outro componente, vezes a pressão de saturação. A partir disso, substituindo a equação 7 na 4, podemos isolar YA.
onde é xb, sabemos que a soma de x de A mais x de B é igual a 1. Então, o 100% seria isso. O x de B seria igual a 1 menos x de A. Isolando x1, é possível encontrar a fração líquida do componente. Partindo disso, vamos para a equação de Antoine, onde o log de Pedissat da pressão de saturação do componente I é igual a A, que é que já é determinado para cada componente, tanto A quanto B quanto C, cada componente tem o seu próprio. E são todos tabelados, por isso que fica bem prático a utilização da equação de Antoine. E agora, quando formos calcular a temperatura de saturação, vamos fazer uma equação algébrica, onde vamos isolar a temperatura de saturação. Onde o B, o A e o C também vão ser tabelados. Dando sequência. A partir disso, podemos construir o diagrama de equilíbrio líquido-vapor. O primeiro a ser mostrado vai ser a temperatura constante. Onde foi mostrado aqui que está sendo calculado os 100 pontos que foi pedido pelo professor. Aqui, a variação de XA, a pressão de saturação variando, a variação de YA, de acordo com a mistura. Aqui são os parâmetros experimentais. O XA, que já foi dado, a pressão de saturação e o YA. Os valores de A, B e C que foram pré-determinados para o trabalho. Aqui está a temperatura dada, a pressão, que depois foi convertida para bar. Embaixo tem as equações de Antoine que foi utilizada, a lei de Raoult com YA isolado, e a regra de Lewis-Randall. Partindo para o diagrama. Aqui em cima, as bolinhas amarelas e cinza representam os dados experimentais, os dados que já foram dados para comparar com os nossos dados. Acima da curva azul é a área de líquido resfriado. Abaixo da linha laranja é a área de líquido superaquecido. Em cima, a linha azul é a curva do ponto de bolha. E a de baixo, a do ponto de orvalho. E entre elas é a região de equilíbrio líquido-vapor. Como podemos ver, foi bem determinado e mostrou muito bem como a formação, onde é formado a pressão de saturação, onde só vai haver o componente, a temperatura de saturação, onde vai haver só o componente acetona e no final vai ser só o tetracloreto de carbono. E a partir do diagrama líquido-vapor é possível determinar o número de pratos teóricos para uma destilação fracionada. E agora vou mostrar o diagrama para a pressão constante. Aqui vamos mostrar que foi calculado os 100 pontos necessários como foi pedido, tanto para XA e XB. A
variação da temperatura, a pressão de saturação do componente A e do componente B, a fração molar na fase vapor dos dois componentes e a fração líquida do componente A. A variação da temperatura do sistema que foi dada nos parâmetros experimentais, o XA que foi dado e o YA, para ser comparado no final com os nossos dados. A partir disso, vamos utilizar os valores que já foram nos dados de A, B e C. Temperatura 45 graus Celsius, pressão 760 milímetros de Hg. Aqui vamos ver a equação de Antoine modificada e a equação de Antoine, que é a base para obter ela modificada. A lei e as leis de Raoult. Para obtenção da fração de YA e XA. E na pressão, na temperatura de saturação do componente da acetona, que é 56,1252 graus Celsius, e na do tetracloreto de carbono, que é 76,5392 graus Celsius. Aqui, como já foi dito, as bolinhas amarelo e cinza são os dados que já nos foi dado para ser comparados com os dados que a gente obteve no Excel, onde em cima, ou seja, podemos dizer que a menor temperatura vai ter a saturação mais volátil. Por isso que a acetona é o componente mais volátil da mistura. E aqui é possível ver a região de equilíbrio líquido-vapor da mesma forma, onde, através desse diagrama, é possível determinar o número de pratos teóricos de uma coluna de destilação fracionada. Agora, nesta fase do desafio, vamos considerar o líquido como um comportamento de uma solução real e a fase vapor se comportando como um gás ideal. Para isso, temos que a fugacidade na fase vapor é igual à fugacidade na fase líquida, onde o coeficiente de fugacidade da fase vapor é igual a 1 e o coeficiente de atividade da fase líquida é diferente de 1, pois o seu comportamento se distancia do comportamento ideal. Partindo dessas considerações, obtemos as equações de Raoult modificada, pois há a inclusão do gama na equação. E para calculá-lo, vamos utilizar o método de Van Laar, de terceira ordem, que utiliza a composição e as constantes tabeladas para o cálculo do gama. Na planilha para a elaboração do diagrama, temos os componentes acetona e tetracloreto de carbono e as condições iniciais se mantêm, onde a acetona é o líquido mais volátil. É a substância mais volátil. As constantes de Antoine também se mantêm as mesmas, uma vez que se tratam das mesmas substâncias. Temos agora o modelo de Van Laar de terceira ordem para o cálculo do gama dos componentes, onde as constantes também são tabeladas. Determinamos a pressão do sistema e, através do coeficiente de atividade, determinamos as frações molares na fase gás para elaborar o diagrama de equilíbrio líquido-vapor. Onde podemos apresentar as pressões de saturação da acetona e do tetracloreto de carbono. E para o diagrama de temperatura,
versus composição, a pressão será mantida constante e será variada a temperatura, que foram determinadas pela equação de Antoine modificada. No diagrama, podemos observar as curvas dos dados experimentais e as curvas modeladas pelo diagrama calculados por nós. Bom, agora eu vou falar sobre a modelagem considerando o sistema como um gás real e também como uma solução real. Nesse caso, temos ainda o critério de isofugacidade, onde a fugacidade da fase vapor será igual à fugacidade da fase líquida. Entretanto, agora, os nossos dois coeficientes, tanto o de fugacidade quanto o de atividade, serão diferentes de zero. Para isso, a equação abaixo, que descreve a pressão do sistema, levará em consideração esse coeficiente de atividade e o coeficiente de fugacidade para ambos os componentes, que serão diferentes de 1. Utilizaremos ainda a equação de Van Laer para calcular o gama, tanto para o componente A quanto para o componente B. De posse da nossa tabela, veremos também que, para o cálculo dos coeficientes de fugacidade, utilizaremos a equação de Peng-Robson para calcular o coeficiente de fugacidade na saturação e os coeficientes de fugacidade da mistura, tanto para o componente A quanto para o componente B. Aqui temos todo o equacionamento para a determinação dos parâmetros das equações de Peng-Robson. Aqui temos o cálculo dos parâmetros das equações de Peng-Robson, tanto para a acetona quanto para o tetracloreto de carbono. Aqui temos os parâmetros para o cálculo da fugacidade de saturação. Temos também o volume molar da fase líquida. E, na tabela, conseguimos calcular todos os parâmetros considerando valores iniciais para a fase líquida, visto que não conhecemos essa fase, a composição dessa fase. Aqui todos os parâmetros foram calculados para 100 pontos, como solicitado. Temos o cálculo da composição da fase vapor, os coeficientes de atividade, a fugacidade de referência, calculada pela regra de Lewis-Randall. Temos os cálculos dos parâmetros da equação de Peng-Robson e, por fim, os cálculos dos coeficientes de fugacidade e da pressão do sistema. Para efeito de comparação, colocamos os dados experimentais que foram dados no desafio. O diagrama resultante nos mostrou que, para baixas pressões, o modelo real está bem próximo dos dados experimentais. Isso quer dizer que a modelagem, utilizando as equações de Peng-Robson para o cálculo de coeficiente de fugacidade e as equações de Van Laer para o cálculo do coeficiente de atividade, demonstram um resultado satisfatório nesse caso. Também fizemos o cálculo para o sistema considerando a temperatura variável e a pressão constante. Nesse caso, como os meus colegas já falaram, utilizamos a equação de Antoine modificada para poder determinar a temperatura de saturação da acetona e do tetracloreto de carbono na pressão dada pelo desafio. Todo o restante do equacionamento é o mesmo que utilizamos para a determinação em temperatura constante. Apenas as equações para composição que acabam sendo um pouco diferentes, tanto para XA quanto para
YA. A regra de Lewis-Randall também foi aplicada no cálculo da fugacidade de referência e todas as equações para os parâmetros de Peng-Robinson foram utilizadas. Aqui temos o cálculo dos parâmetros da equação de Peng-Robinson. Entretanto, os parâmetros para o cálculo do coeficiente de fugacidade estão na tabela maior, que eu vou demonstrar logo em seguida, pois estes variam com a temperatura. Então aqui temos o cálculo da composição da fase líquida, da composição da fase gasosa, da temperatura do sistema, que, nesse caso, teve como limite as temperaturas de saturação da acetona e do tetracloreto de carbono, variando em 100 pontos em função de um acréscimo para 100 pontos dessa temperatura. Calculamos, através da equação de Antoine tradicional, as pressões de saturação dos componentes A e B para cada uma das temperaturas de saturação. Calculamos os coeficientes de atividade dos componentes A e B, as temperaturas reduzidas dos componentes A e B, todos os parâmetros da equação de Peng-Robinson e também os parâmetros para o cálculo da fugacidade de saturação dos dois componentes. Posteriormente, calculamos o coeficiente de fugacidade para a acetona e para o tetracloreto. A partir da regra de Lewis-Randall, calculamos as fugacidades de referência e, por fim, calculamos os parâmetros de mistura desse sistema para que pudéssemos, enfim, calcular os coeficientes de fugacidade da mistura. De posse desses coeficientes e através de resolução iterativa utilizando o solver, conseguimos calcular as composições do vapor para, então, elaborarmos o diagrama de equilíbrio. Notamos aqui que o diagrama de equilíbrio para a pressão constante também nos fornece uma boa aproximação com os dados experimentais. Como já explicado anteriormente, quando elaboramos um diagrama de equilíbrio, temos 3 áreas de interesse para o estudo da termodinâmica. Uma delas é a área de equilíbrio líquido-vapor, que ocorre entre as duas curvas de equilíbrio. A outra é a área de líquido subresfriado, que no caso do diagrama a pressão constante, é essa área abaixo da curva de cor azul. Por fim, temos a área de vapor superaquecido, que é a área que fica acima da curva laranja. Um ponto importante a se destacar é que nessas áreas, tanto na área de vapor superaquecido quanto na área de líquido subresfriado, temos apenas composições de fase líquida de ambos os componentes. Fase líquida e vapor para ambos os componentes. Já na área entre as curvas, temos o equilíbrio entre a fase vapor e a fase líquida e também podemos determinar este equilíbrio, se necessário, utilizando a regra da alavanca. Por fim, fizemos um comparativo entre os diagramas para a mistura ideal, para o gás ideal e o líquido real, e para o gás real com o líquido também real, e todos comparados com os parâmetros experimentais que foram dados pelo desafio. Nesse diagrama, podemos ver da seguinte forma. As linhas contínuas representam as curvas para a mistura completamente ideal. As linhas tracejadas representam as curvas para a mistura, considerando o gás ideal e o líquido real. As linhas pontilhadas
representam as curvas para o sistema modelado considerando gás real e líquido real. Por fim, a dispersão em pontos representa os dados experimentais. Percebemos através desse diagrama que, para baixas pressões, os dois modelos, tanto o modelo considerando gás ideal e líquido real, quanto o modelo considerando ambos reais, atingem uma boa aproximação com os dados experimentais. Entretanto, quando a pressão aumenta, temos um desvio maior das curvas em relação aos pontos experimentais. Obviamente que esse desvio é perfeitamente compreensível, visto que o modelo possui erros e, desta forma, ele não é 100% compatível com os parâmetros experimentais. Também criamos um diagrama comparativo das curvas para o sistema a pressão constante. Fizemos o comparativo novamente entre os parâmetros experimentais, a mistura ideal, o gás ideal e o líquido real, e o gás real com o líquido real. Aqui vemos as curvas com linhas contínuas representando o sistema modelado ideal. Aqui temos uma sobreposição das curvas para o sistema com o gás ideal e o líquido real e com o gás real e o líquido também real. Por fim, a dispersão em pontos nos mostra os parâmetros experimentais. Assim como no caso que estudamos a temperatura constante, o diagrama à pressão constante nos mostra uma tendência a ser mais próximo dos parâmetros experimentais para altas temperaturas e, quando essa temperatura diminui, as curvas se afastam dos parâmetros experimentais. A explicação para isso pode ser considerada a mesma dada anteriormente. Esse foi o nosso trabalho. Obrigado pela atenção até aqui. As referências utilizadas foram o livro de Termodinâmica para Engenharia Química, do Koretsky, o livro do Matsoukas e também o Smith-Vaness.